Existe um animal que passa pela menopausa e, justamente depois dela, se torna o membro mais importante da família. Enquanto isso, milhões de mulheres aprenderam que viver na menopausa é como se estivesse perdendo a sua própria vida. Será que a natureza está tentando nos mostrar alguma coisa? Hoje eu quero contar para você uma história sobre a baleia orca. Mas no fundo essa história nunca foi sobre ela, é sobre nós. Você já percebeu como ensinaram as mulheres a terem medo da menopausa? Medo das rugas, medo de perder a sua própria essência, medo do corpo mudar, medo de deixar de ser desejada, como se essa fase fosse um ponto final. Mas e se a natureza estiver contando uma outra história? Existe um animal extraordinário que também passa pela menopausa. É a orca. E sabe o que acontece quando ela deixa de gerar filhotes? Ela não perde a sua importância. Ela se torna a líder. É ela quem conhece os caminhos. É ela que sabe onde existe o alimento. Ela protege, ela ensina, ela conduz. Mas existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Foi justamente o comportamento da orca que mais chamou a atenção dos cientistas. Por que uma fêmea continuaria vivendo tanto tempo depois do fim da fase reprodutiva? Essa pergunta levou pesquisadores a estudar o efeito chamado efeito da avó, a hipótese de que, em algumas espécies sociais, as fêmeas mais velhas aumentam a chance de sobrevivência do grupo ao compartilhar experiência e liderança. Nas orcas, estudos observaram que as matriarcas desempenharam um papel importante na orientação do grupo, especialmente em período de escassez de alimento. Sabe, e foi nesse momento que eu comecei a pensar: será que nós aprendemos a olhar para a menopausa de um jeito errado? Talvez seja por isso que você olha para os calorões, para a ansiedade, para a falta de libido e acredita que seu corpo está falhando. Mas eu acredito em outra possibilidade. Seu corpo não está desistindo de você, ele só está mudando de linguagem. E toda mudança de linguagem precisa ser aprendida. A ciência mostra que a menopausa é uma transição biológica natural, pela redução da produção de estrogênio e progesterona. Essa fase pode trazer sintomas que variam de mulher para mulher, mas não representa o fim da capacidade da mulher aprender, liderar, criar e viver com propósito, como informação, hábitos saudáveis, alimentação mais natural, acompanhamento adequado. Muitas mulheres conseguem viver essa fase de uma forma com mais qualidade de vida. A fé me lembra que Deus não desperdiça a fase. Cada estação da vida tem um propósito. Talvez essa fase não tenha chegado para diminuir você. Talvez ela tenha chegado para amadurecer você, sabe? Talvez você nunca mais olhe para a menopausa da mesma maneira. Talvez Deus nunca tenha chamado essa fase de fim. Talvez é nós que aprendemos a chamá-lo assim. E se a natureza enxerga uma fêmea que já não pode mais gerar filhotes de uma maneira totalmente especial e diferente, por que tantas mulheres ainda não acreditam que perderam o próprio valor? Porque o corpo feminino avisa antes da doença. O problema é que quase nenhuma mulher aprendeu a escutar. Se essa reflexão fez sentido para você, me escreva aqui nos comentários. Minha melhor fase está sendo construída. Eu quero ler cada uma dessas mensagens. Compartilhe esse vídeo com uma mulher que precisa ouvir que a menopausa não diminuiu o seu valor. E já se inscreve aqui no canal também para você aprender mais sobre perimenopausa, menopausa e cuidados naturais femininos.